Paz do Senhor, amém? Quantas foram abençoadas aqui ontem? Eu fui também, amém? E vamos então fazer um exercício, vamos nos acordar, vamos nos alongar, né? A Fernanda que é a fisio especialista, mas, né? Vamos louvar ao Senhor e derramar da graça do Senhor sobre todos. Vamos estar orando, vamos estar impondo as nossas mãos umas sobre as outras, para que a graça do Senhor transborde neste lugar. Amém? somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirados
essa graça, ela nunca falha. A graça do Senhor, ela nunca falha. O amor do Senhor, ele nunca falha. Ainda que a gente pense, mas ele nunca falha. Amém? Amém? Aleluia!
ver o povo de Deus louvando aqui de cima. E eu vou pedir para esse coral fazer isso. Amém? Esse coral é você. Amém? Você vai cantar e vai dizer assim, ó. Tu fazes que tudo opere para o meu. É pro teu bem, sim. Tu fazes que tudo opere para o meu. Você vai entender lá na frente. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo, o coral. Pois tu és o mesmo. Choro dura uma noite, ela vem, aleluia, com certeza. Se o mar se enfurecer, o quê? Porque Ele te ama, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Aleluia! Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, e entramos com ações de graça, Senhor, diante de Ti. Glórias ao Teu santo nome, Senhor. Essa é antiga. Trompetas, com pandeiro e harpas também. Toda a criação
e para sempre sua misericórdia. Porque Deus é bom, 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 e para sempre sua misericórdia. Porque Deus é bom e para sempre sua misericórdia. Aleluia! Um aplauso para esse Deus que é muito bom. Glórias a ti, Senhor. Pai, Senhor. Ixi, tô sozinha de novo, gente. A paz, Senhor. Pensei que vocês ainda estavam dormindo. Como nós fizemos ontem, lembrando, eu não sei quem que não estava aqui ontem. Tem alguém? Então, você vai dar a mão à irmã que está ao seu lado e vai fazer a oração de Jó. Quando Jó foi abençoado, quando ele orava pelos seus amigos. Se nesta manhã você quer algo de Deus, é hora de você abençoar para ser abençoada. É dando que se recebe. E você ora, fala: Senhor, sabe o nome? Se não sabe, pergunte. Senhor, eu abro mão do que tu tens para mim. Eu quero abençoar. E fala o nome dessa irmã que está do seu lado. Creia que a bênção do Senhor está com você. E Ele vai usar a sua vida agora para abençoar a vida dessa irmã. Comece a orar em nome de Jesus. Louvado é o teu nome, Jesus. Te adoramos, Pai. Bendizemos ao Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Te exaltamos pela tua presença neste lugar. Te exaltamos pela vida de cada uma das tuas servas, Pai. Obrigado, Deus, por estarmos juntas nesta manhã. Obrigado pela tua presença que se renova a cada dia, Pai. Senhor, nós te rendemos graça, rendemos louvores. Adoramos ao Deus Todo-Poderoso, o Senhor que era, o Senhor que é, o Senhor que há de vir, o Senhor que está conosco nesta manhã. Queremos te louvar pela vida de cada irmã, cada irmão que entrou neste lugar, porque sabemos, ó Deus, que mais uma vez tu tens algo para falar ao nosso coração, Pai. Venha sobre cada lar, cada família aqui representada. Abençoe a sua casa, abençoe os seus relacionamentos, abençoe a saúde física, emocional, espiritual, Pai. Que a bênção do Senhor que enriquece seja sobre nós nesta manhã, Pai. Nós as abençoamos e o fazemos em nome de Jesus. Dê um abraço. Você pode sentar. Ontem nós falamos sobre graça, e hoje nós vamos falar sobre graça através do perdão. Quero falar com vocês sobre isso. E como você está, abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 15. Vamos continuar usando a parábola do filho pródigo. 15, nós vamos ler do 25 ao 32. Lucas, capítulo 15, 25 a 32. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo.
Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E ele respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho cevado, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Eu nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você sempre está comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, e estava perdido e foi achado. Até aqui. É interessante nós pensarmos sobre perdão, e quando nós pensamos sobre perdão, muitas vezes nós achamos que ele só está relacionado a quando alguém nos ofende ou quando nós fazemos algo para alguém. E o perdão e perdoar são palavras relacionadas, mas elas têm diferentes significados. Perdão é um substantivo que se refere à ação ou efeito de perdoar. Ou seja, nós vamos ficar livres de uma culpa, uma ofensa ou uma dívida. Mas perdoar é um verbo que significa conceder perdão, ou seja, eliminar qualquer ressentimento de raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre alguém ou sobre algo. Uma certa ocasião, um rapaz se converteu na Adonep. Vocês conhecem a Adonep, a Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno. E ele mudou para a nossa cidade, e chegando lá, ele foi procurar o presidente, falou que estava com uma dificuldade financeira, que ele havia vendido a sua loja, e que ele precisava de um dinheiro emprestado por 15 dias. O presidente mandou para o vice mandou para o tesoureiro mandou para o secretário, e o secretário era o pastor Vanderlei, né? E aí ele chegou lá, contou a história dele, o Vanderlei pegou o dinheiro do mês da família e emprestou ao irmão. E quando ele me contou, eu desesperei. Tu é doido, nós não conhecemos o rapaz, mas Solimar, ele chegou, ele converteu. Quem conhecia o pastor Vanderlei sabe bem, né? O pai. E aí ele começou toda a história. Eu dava aula na escola metodista na nossa cidade, e ele disse: olha, ele tem as crianças, precisava da vaga, vê se tu consegue. Eu fui lá, consegui vaga na escola para as crianças, porque o Instituto Metodista só tinha que entrar no jardim, pago, e depois adiante não pagava mais. Então todo mundo queria estudar lá, era uma escola muito boa. Meus filhos estudaram até a 8ª série. E aí eu dava aula, e aí eu consegui com a minha diretora, coloquei os 3 filhos dele, e aí veio uma semana, veio 15 dias, veio um mês, 2, e cadê o dinheiro? Nada. E aí nós íamos buscar nossos filhos na escola, e aí víamos o rapaz, o Vanderlei falou assim: ele não me pagou. E passava. No outro dia, nós íamos novamente, o Vanderlei olhava, via o rapaz e falava: ele ainda não me pagou. E foi assim várias vezes, vários dias. E eu um dia falei para ele assim: você não pode orar o Pai Nosso. E ele se espantou. Naquela época ele era presbítero, aspirante a pastor. Como eu não posso orar? Ele não falou, mas ele olhou para mim. Eu falei: porque o Pai Nosso diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ele não vai te pagar mais. Pode esquecer. Nós já vencemos, conseguimos superar. Eu não estou dizendo aqui que quem deve não tem que pagar, viu? Entenda bem o que eu estou falando.
Você tem que pagar as suas contas, seja R$1, seja 100, seja 1.000. O cristão tem que ser um cristão autêntico e verdadeiro, em tudo, né? Em tudo. Se eu não posso pagar 100 por mês, eu vou lá e converso com a pessoa e falo, eu vou te dar R$10 por mês, mas eu vou te pagar. É isso que nós temos que fazer. E aí, o Vanderlei resolveu, né? Ficou calado. Eu acreditei naquela hora que ele tinha já perdoado. E passaram-se 6 meses e nós encontramos o rapaz. O rapaz, ele passava a atravessar a rua e nos evitar, virava, né? Porque as crianças estavam na mesma escola, todo dia estava junto. E aí, ele nos evitava de toda maneira. E passou 6 meses daquele dia. E ele falou, viu o rapaz e falou, e ele não me pagou. E eu falei, você ainda não pode orar o Pai Nosso. Mas naquele dia ele perdoou. Então, quando nós pensamos em perdão, muitas vezes nós pensamos que é só quando alguém nos ofende, faz alguma coisa, mas há momentos que esse perdão ele vai tratar com outras áreas na nossa vida, e nós vamos vendo que na vida desse filho mais velho, o perdão estava incutido não só no financeiro, mas no relacionamento dele com o irmão e o relacionamento dele com o pai. O texto começa dizendo, né, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou, chegou perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então, chamou um empregado e perguntou, o que está acontecendo? O empregado respondeu, seu irmão voltou para casa, vivo e com saúde, por isso seu pai matou o bezerro cevado. É interessante nós notarmos que ele não vai ao pai, ele vai a um empregado. Ele pergunta ao empregado o que está acontecendo. Isso demonstra que aquele filho ele não tinha muita liberdade com o pai. Ele não se achava apto a chegar ao pai dele e conversar, né? E o empregado responde para ele que o teu irmão voltou com saúde, né? O pai está vivo. O papai, quem sabe, ele falou, seu pai está feliz. A Bíblia não entra em muitos detalhes, mas nós temos que entender que o perdão é uma decisão. Eu não estou sentindo que tenho que perdoar. Não tem que sentir, não. Tem que perdoar mesmo, né? É uma decisão na nossa vida. O pastor Silmar, ele diz que perdoar não é para nobre, é para gente quebrantada de coração. Perdoar é para aquele que decide obedecer a Jesus, independente da situação. Né? Muitos irmãos aqui sabem que eu tenho uma filha de criação, a minha filha mais velha. E quando ela foi para a nossa casa, a mãe doente, ela tinha muita mágoa da mãe dela, muita dor por coisas que aquela mãe falava para ela, que não queria, que ela só tinha vindo para atrapalhar a vida dela, que ela e a parede era a mesma coisa, e eram muitas coisas muito ruins. Ela tinha até, entre aspas, suas razões por haver sido rejeitada pelo pai, pela mãe, mas nós orávamos com ela e falávamos com ela, Denise, você precisa perdoar. E ela dizia, eu não consigo. E o tempo foi passando, Denise cresceu, casou, teve filho. E um dia eu estava fazendo um curso do Infol, de cura interior, lá em Curitiba. E ela estava morando conosco. E aí eu vinha do curso, e aí eles de manhã, o Vanderlei, e ela perguntava, mãe, o que a senhora aprendeu ontem? Eu contava. E aí ela, do outro dia, mãe, e aí? E era todo dia, eu pegava a aula à noite e dava aula de manhã para eles, né? E aí o Vanderlei falou, Denise, pega essas apostilas da tua mãe, era um CD, digita para mim que eu vou pregar uma parte dessa mensagem, com um texto com essa mensagem. E aí ela falou, tá bem, pai. E nós tínhamos um aparelho que você colocava o CD, aquele aparelho girava, se você errasse digitando, você clicava, ele parava e voltava no mesmo lugar que você tinha errado. Ela fazia um trabalho com esse aparelho. E aí a Denise ia lá e ela disse, nesse dia de manhã, era uma quarta-feira, o pai falou e ela disse, pai, aquele aparelho deu defeito. Ele travou, eu vou digitando, ele para, ele não sai do lugar. E eu volto, ele para no mesmo lugar, pai. Aí ele falou, vê se tu consegue, minha filha.
E aí, à noite, ela disse, mãe, a senhora pode cuidar do João Pedro para que eu possa fazer o trabalho para o pai? Eu falei, tudo bem. Fui para lá, fiquei com o João Pedro, botei o João Pedro para dormir, olhei no escritório, ela ainda estava com a porta fechada, fui dormir, ele estava dormindo, fui deitar e nem vi ela deitar. Isso era quarta-feira. Na quinta, passou, na sexta-feira, chega a notícia que a mãe dela morreu. E eu, os irmãos, fiquei, meu Deus, e agora a Denise não pediu perdão, como é que vai ser isso? Eu sei que ela podia pedir perdão a Deus, que Deus ia perdoar por ela não ter perdoado a mãe até aquela época. Mas ela tinha tido a oportunidade. E aí eu comecei, falei com o Vanderlei, como é que nós vamos falar? E fomos lá, ela estava no meu quarto, sentada na minha cama com o João Pedro, brincando. E quando eu entrei, falei, filha, aí ela olhou para mim, ela falou, eu já sei, minha mãe morreu. Ela me chamava de mãe e chamava a mãe também. Aí eu disse, sim. E aí eu comecei a chorar, ela disse, não se preocupa, mãe. Lembra na quarta-feira, quando eu falei que eu ia digitar? E que aquele aparelho estava estragado e que ele parava sempre no mesmo lugar. Sabe aonde ele parava, mãe? No perdão. Era Deus falando comigo e eu não entendia. Que Ele queria que eu perdoasse a minha mãe, que eu liberasse o perdão para ela também. E naquela noite, quando eu voltei lá, que eu comecei a digitar, e que o aparelho travou de novo, e aí eu parei para ler o que eu estava ouvindo, porque eu não tinha prestado atenção. E quando eu parei para ler, era Deus falando comigo, perdoa, você tem que perdoar. E ela disse, eu parei ali naquela hora, eu me ajoelhei, eu orei, eu liberei o perdão para minha mãe, eu perdoei minha mãe, então eu estou em paz. Eu não pude ir lá falar com ela, mas eu fiz antes dela partir. E minha cunhada morreu salva por Jesus. Então o perdão é uma decisão. E na história do filho pródigo mostra que houve perdão pela parte do pai. Porém o irmão mais velho não concordava com o que estava acontecendo. Mas nós também precisamos reconhecer que esse filho mais velho, ele tinha muitas qualidades. Ele trabalhava arduamente para o pai. Ele obedecia a seu pai. Ele não tinha envergonhado a sua casa, nem aonde ele vivia. Ele tinha amigos suficientes para dar uma festa, porque quando ele vai falar com o pai, ele diz, você nunca me deste um novilho para eu festejar com meus amigos. Então, ele tinha amigos. Ele era um filho exemplar comparado ao seu irmão. Entretanto, a obediência e a diligência não são os únicos provas de nosso caráter. A Bíblia diz, Jesus nos ensinou em Lucas 10, 27, os 2 maiores mandamentos. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao próximo como a si mesmo. Aquele jovem não estava amando nem o pai e nem amando o irmão como a ele mesmo. O irmão mais velho, ele quebrou esses 2 mandamentos. Ele não amou a Deus e não amou o irmão dele. Olhando a garganta. O filho mais velho não quis perdoar o irmão. Ele não queria dar uma segunda chance. Ele não estava disposto a oferecer a graça sobre graça, que é o perdão que vai além do que ele teria direito. O irmão havia desperdiçado a herança, envergonhado o nome da família. O filho mais velho se enche de mágoa, de rancor no coração, quando ele vê que o pai perdoa o filho mais novo. Ele se encheu de orgulho. Trabalhou para o pai a vida toda sem jamais desobedecer. Só que ele não fazia aquele trabalho de coração. Ele fazia por obrigação, porque ele não se sentia filho, ele não se sentia em casa, ele não sentia que ele tinha o mesmo direito do outro filho. Em Efésios 6:6 diz, não obedeçam aos seus donos só quando eles estiverem olhando, somente para ouvir a aprovação dele, mas como escravos de Cristo, façam de todo o coração o que Deus quer. Nós somos
do Senhor e temos que fazer com o nosso coração. E quando ele fica sabendo da volta do irmão pelos servos, ele devia ver em todo o tempo que o pai ficava lá esperando pelo irmão. Porque se o pai viu o irmão quando via a caminho, ele estava no local certo que dava para ver o caminho. E aquele pai, ele sabia que aquele pai esperava pelo irmão todos os dias. E que a volta desse irmão alegraria ao pai. Mas ele não desejava que o irmão voltasse para casa. Ele não queria ter que dividir de novo nada com o irmão. Porque o irmão já tinha gastado a herança, já perdera tudo, né? Porque ele não queria dividir o amor do pai também novamente com o irmão, com aquele que havia envergonhado a família, com aquele que tinha ido embora, com aquele que tinha deixado ele talvez com todo o trabalho, né? E às vezes acontece isso, né? Um irmão trabalha e o outro fica sentado, né? Então ele não queria. E os acontecimentos da vida do filho pródigo só engrandecia o filho mais velho. Nossa, esse é ótimo. Vocês não fazem isso, né, meninas, que tem mais de um filho, né? Ah, mas o meu filho fulano, meu Deus, mais o outro, né? Ah, porque fulano, mais o outro. E aí alguém pergunta, só tem um filho? Não, tenho 2. Não é assim, né? A gente não pode. Eu estava num aniversário de uma jovem, a mãe dela me convidou para dar uma palavra e são 3 filhos. E quando deram a palavra, todas as pessoas, era só a família do aniversário, foi falando alguma coisa sobre a jovem. E aí, de repente, a mãe diz assim, eu tenho um filho preferido. E os meus filhos sabem. Gente, eu gelei. Gelei, porque cheio de gente. Os 3 ali, a mãe falar isso, que tem um filho preferido. Aí ela disse, eles sabem, o meu filho preferido é na hora que um deles precisa mais de mim. E os outros já sabem que eu vou orar mais por ele, eu vou cuidar mais dele, porque aquele está precisando mais de mim no momento. Que alívio. Né? Então, nesse ponto, nós podemos ter um filho preferido da oração, né? Que é aquele que está precisando mais. Mas não era o caso aqui. O filho mais velho, ele estava indignado, tão indignado ele estava, que ele ouviu a festa, ouviu tudo, ele soube o que estava acontecendo, soube da alegria do pai, mas ele não queria entrar em casa. E a Bíblia fala que ele ficou irado. E a palavra de Deus diz que é para a gente se irar, que a gente até pode, mas não pode pecar. E aquele jovem, ele estava pecando. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que peque. E não fique o dia inteiro com raiva. Efésios 4, 26. E esse irmão mais velho, ele estava indignado. Como o pai podia ter dado uma festa para aquele filho que foi embora, que desejou a morte, que pediu herança, que gastou tudo, que volta, como diz por aí, com uma mão na frente e outra atrás. Devia estar sujo, porque a primeira coisa que o pai manda, traz roupa, traz calçado, não é? Começa a arrumar aquele irmão, né? O filho mais velho estava indignado, mas nunca me deste, é o que ele diz, um cabrito sequer. E para esse teu filho, não era meu irmão não, para esse teu filho, tu mata um novilho cevado. Você já viu quando você é lá e o pai e a mãe estão conversando e diz assim, porque o teu filho, quando o filho está fazendo arte, é só filho de um. O teu filho, não, nosso filho, né? Eu estava lá no pastor Wagner com a irmã Cristina e ele citou um caso e falou, da Cristina, ela disse, não, nosso. Não era do filho não, tá, gente? Era outra. Porque ele estava falando que agora ele está cuidando dos imóveis da sogra. Aí ela disse assim, porque tem lá um apartamento da Cristina. Aí ela disse, não, é o nosso apartamento. Não é meu só, é nosso, né? E o filho não é só do pai ou só da mãe, é nosso, né? E é isso. E ele tinha as suas razões. O mesmo pai
que corre ao encontro do filho. Quando o filho vem chegando, é o mesmo pai que foi ao encontro do mais velho e diz: vem, meu filho, vem comemorar conosco, vem festejar conosco. O pai não tem prediletos. Ele vai ao encontro de um, ele vai ao encontro do outro. O pai não tem prediletos aqui. Você é tão importante quanto a sua amiga que está do lado. O Senhor quer tanto o teu bem quanto a irmã que está do lado. O Senhor quer cuidar tanto de você como Ele cuida de qualquer... Deus não tem filho predileto. Ele deu Jesus no lugar de todas nós. Ele deu a vida por todos nós. Mas aquele pai lembra ao filho: meu filho, você sempre está comigo. Tudo que eu tenho é teu. Mas aquele filho, ele não se sentia filho, ele sentia empregado, por isso ele não desfrutava, por isso que ele nunca pede lá um cordeiro, por isso que ele nunca faz uma festa com os amigos, que embora ele estava na casa do pai, ele não se sentia filho. E quantas vezes nós estamos na casa do pai, essa casa, né? E nós não nos sentimos filhos. Achamos que Deus está abençoando mais a fulana do que a mim. Achamos que o Senhor só cuida de alguém do que a mim. Mas Deus, Ele vai trabalhando. A palavra de Deus diz em Isaías que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. E se nós esperarmos, se nós aguardarmos, a nossa bênção chega, a nossa bênção vem. E quando eu falei aqui que Deus... na área do perdão não é só relacionamento. Eu contei para a Cristina, quando eu voltei para Porto Velho, o pastor Vanderlei, ele deixou tudo organizado. Ele escreveu uma carta em fevereiro para mim e morreu em junho, e eu achei a carta depois da morte. E lá na carta ele dizia tudo o que eu tinha que fazer. Quantos certidão de óbito, a quem eu tinha que procurar, que eu tinha que ir no cemitério, que eu tinha que ir no banco, que eu tinha que ir no INSS, tudo. Fez uma declaração de amor para mim, para os filhos, foi falando o que nós representamos e foi dando os detalhes. E aí ele deixou um seguro. E eu falei com os meninos: eu vou comprar, né, que é o que ele pediu também, uma casa para mim morar. E aí comecei a procurar o local. E como eu falei ontem, os meninos queriam que eu morasse com eles, e eu falei: não, eu vou morar sozinha. E aí comecei a procurar, ia num lugar, ia no outro, ia lugar no outro, e nada. Eu olhava, né, como é que eu vou chegar aqui de noite sozinha? É muito escuro. Será que o carro chega? Será que não? Como é que é a vizinhança? Será que tem um comérciozinho para comprar um pão? E eu fui pensando em cada detalhe. E aí o Jonatas olhou: mãe, por que a senhora está demorando tanto para decidir? Porque já tinha passado mais de 6 meses. E eu falei para ele assim: filho, eu me casei, eu tinha acabado de fazer 18 anos. E até eu me casar, as decisões grandes eram tomadas pelo papai e pela mamãe. E quando eu me casei, as decisões grandes eram tomadas por mim e pelo Vanderlei. Era junto com ele que eu tomava. E comprar uma casa é uma decisão muito grande, muito séria. Porque depois que compra para vender, né? Ai, não gostei daqui. E aí, até que eu achei um local. E cheguei lá, comprei, né? Antes eu tinha quase fechado negócio com outro lugar. E aí eu fui para casa, tudo que eu pedi, a pessoa cedeu. Eu achei que estava cedendo rápido demais. Falei, e aí o Jonatas é advogado também. Aí ele pegou e falou: eu vou pegar os documentos, mãe, vou ver se tem alguma coisa. E eu orei, falei: Senhor, se tem alguma coisa nesse apartamento que não é para me comprar, põe um entrave. Aquela noite eu não conseguia dormir orando sobre isso. De manhã, deu umas 11 horas, o Jonatas liga: mãe, o cara está cheio de dívida, tem dívida de... Aí eu liguei para o corretor, falei: eu não vou ficar. Aí ele: mas a senhora, gente, sabe o que é ver um lugar que não tem nada para fazer? Tudo que a mulher sonha, tudo assim, arrumadinho, os armários, o escritório, tudo tinha. Tudo prontinho, era entrar com a minha roupa só. Aí, mas a senhora gostou tanto? Eu falei: gostei, mas você sabe que eu sou cristã, não sabe? Ele: sei, a senhora falou, e eu vi que a senhora é crente. Eu falei: pois é,
A palavra de Deus diz: o que vem de Deus traz paz. Eu não tive paz essa noite. E agora meu filho viu isso, eu não vou ficar. Ele falou: tudo bem, a senhora está certa. E aí eu continuei procurando e achei o imóvel que eu moro. Só que, gente, travou tudo. Tinha que ter negócio de arquiteto, tinha que ter aval de engenheiro. O pedreiro que eu contratei, porque tinha um quarto que o piso estava estofado, eu queria trocar. Quebrou tudo. Quando ele quebrou tudo, ele teve um problema renal, precisava ser operado. E aí eu fui ficando, meu Deus, o que está acontecendo? E eu ficava uma semana com a Sara, uma semana com o Jonas, uma semana com a Sara, e uma semana, porque na casa da Denise não tinha espaço. E aí eu cheguei e falei com a Sara assim, eu estava na Sara, eu vou lá no apartamento. Ela: o quê? O pedreiro vai lá hoje? Eu não falei nada, falei: não, eu vou lá. E fui. E cheguei lá no apartamento, eu falei: Senhor, eu orei para comprar isso aqui. Se eu pequei, me perdoa. Mas é o que eu tenho agora, Senhor. Eu já comprei, eu já paguei. Eu não tenho outro lugar. Então, me perdoe. E comecei a orar. E fui cozinha, área, banheiro, quarto, andando pela casa, a varanda, orando, botando a mão e orando, pedindo perdão ao Senhor. E falei: põe a tua mão. Irmãs, eu estava há 3 meses parada. No outro dia, o engenheiro liberou, o arquiteto liberou, apareceu um novo pedreiro e eu estou morando lá. Às vezes nós não entendemos. E gente, eu falei com a Cristina, eu atravesso a rua como se eu atravessasse para Clinvet, é um baita mercado, do lado é gasolina, do outro lado é farmácia, do outro lado é sorveteria, do outro lado tem escola, estou a 5 minutos do shopping. Tem tudo, né? Tudo que 5 minutos da igreja, 5 minutos da casa do Jonatas, 10 minutos da casa da Denise e da Sara. Então, né, tudo assim que eu queria, que eu pedia a Deus, mas havia alguma coisa que Deus queria trabalhar comigo naquele momento e foi preciso que eu pedisse perdão, mesmo achando que estava fazendo a coisa certa, que era aquele local que Deus tinha me dado, e eu creio que é aquele local, porque eu tenho sido abençoada ali, mas Deus queria falar comigo. E nessa manhã Ele quer falar com você, Ele quer falar conosco. E quando eu leio aqui esse texto, né? Meu filho, você sempre está comigo. Tudo que eu tenho é teu. E quando eu falei dos filhos prediletos, né? Quando os meninos foram estudar fora, que ficou só a Sara, aí eles iam chegar e eu fazia bolo de banana, torta de banana que eles gostavam, o Rafael, o doce de abacaxi, para o Jonatas era o pavê do chocolate, o bolo mesclado, e a Sara dizia assim: o filho vai chegar, ela está fazendo bolo. Ai, porque eles aqui. E era toda vez isso. Aí eu olhei e comecei: Sara, tu sempre estás comigo, tudo que eu tenho é teu, eu sempre faço para você. E aí ela falava, Sara, tu sempre estás comigo. E nunca mais ela falou, né? Porque é a realidade. Então eu quero dizer para você que Deus está falando para você: filha, tu sempre estás comigo. Tudo que eu tenho é teu. Você pode desfrutar como todas. Vai ser presente diferente, orações diferentes que vão sendo respondidas, mas Deus vai nos dar aquilo que nós pedimos, além do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Nós precisamos confiar no Senhor. Esse filho, ele está magoado, né? E a mágoa cegava a visão dele. Quem sabe ele até pensasse, a Bíblia não diz, eu nunca fui embora, eu dou um duro danado, eu sou obediente, agora esse irmão volta aí desse jeito e meu pai, apesar disso tudo, perdoa ele. E quantas pessoas estão nessa situação? Se sente injustiçado, acham que Deus ama mais um do que o outro, reclamam, choram, não valorizam a casa do Pai. E por isso, por mais que ele receba convite para festejar, para se alegrar com os irmãos, por isso que a Bíblia diz que é mais fácil chorar
com os que choram do que se alegrar com os que se alegram, né? Então, por mais que faça, ele não tem alegria para festejar as vitórias dos outros irmãos. E ele não tinha alegria para festejar a volta do irmão. Se nossa comunhão com Deus está rompida, que aqui representa o filho mais velho rompendo a comunhão com o pai, não conseguimos ter comunhão com os nossos irmãos. E se não temos comunhão com os nossos irmãos, nós também não temos comunhão com Deus. Nossa vida fica travada. Falta em seu coração colocar em prática, né, a oração de Jesus lá, a oração do pastor Vanderlei, perdoa as nossas dívidas. E eu esqueci de colocar uma coisa quando eu contei a história da Denise. A Denise não conseguia trabalho, a vida dela estava totalmente travada, nada ia para frente. Naquele dia que a Denise perdoou, ela conseguiu um excelente emprego, a vida dela começou a deslanchar, começou tudo a dar certo, porque o perdão, a falta de perdão, impede as bênçãos de Deus na nossa vida. E às vezes nós não entendemos por que isso não acontece comigo, por que só fulano acontece. Quem sabe você ainda precisa perdoar alguém ou liberar o perdão para alguém. Qual era o filho certo? O que abandona a casa, ignora o pai, ou aquele que sempre está em casa, né? E quando eu penso sobre isso, eu lembro de José. José tinha todos os motivos para ficar zangado com o irmão, né? Deus revela a ele que ele vai ser um líder e nem o pai... Que tu acha que eu e tua mãe vamos nos ajoelhar diante de você? Até aquele pai que amava tanto, que ele era o filho preferido, né? Que não tenha filho preferido, mas o pai Jacó tinha, né? Os irmãos tinham ódio por isso. E o que os irmãos fazem? Na primeira oportunidade, né, vendem José. José vai para o Egito, vai para lá, é vendido para a casa de Potifar. A mulher de Potifar levanta um falso contra ele. Ele vai para a prisão, fica lá toda a vida. Aí o copeiro e o padeiro vai. Ele revela os sonhos, lembra de mim, ninguém lembra. Esquece outra vez, até que passou o tempo e o rei tem um sonho. José vai interpreta o sonho do rei e aí ele se torna o governador do Egito. Sabe quantos anos passaram? 17. 17 anos. Ele tinha 17 anos quando ele foi para o Egito e ele só saiu com 34. Será que ele não poderia ter desistido de confiar em Deus? Será que ele não poderia ter desistido? Mas Deus tinha um plano na vida de José. E aí vem a fome, José traz sua família, depois, né, é descoberto que é os irmãos que estão ali, e mais ainda José está lá magoado, fazendo umas vingançazinhas de irmão, né? Deixa teu irmão, bota lá, bota o dinheiro de volta, vai ser preso, traz de volta, leva, e aquela coisa toda, até que José se dá a conhecer, né, para os irmãos e diz quem é, e perdoa. Mas aí acontece ainda, né? Quando o pai morre, agora ele vai se vingar. Papai morreu. Mas o que acontece? Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. Ainda que alguém se levante contra você, Deus vai transformar esse mal em bem. Deus vai nos dar vitória. Deus estava nos planos de José, Deus está nos nossos planos e nós também temos que alcançar essa maravilhosa graça, né? A graça do perdão nas nossas vidas, porque só através da graça que nós podemos ser perdoados. Deus também, a cada dia, Ele está lá esperando você, né? E falando, filho, vem festejar comigo, vem para a festa, né? E quando Ele envia Jesus, Ele nos espera de braços abertos. E como esse pai que ele não se importa com aquele filho mais novo que ele fez, Jesus também não se importa com o que nós fizemos. E eu quero perguntar para vocês, qual a decisão de vocês hoje? Você vai viver de migalhas? Ou você vai abrir o coração, liberar o perdão, pedir perdão a Deus? Senhor, se eu tenho falhado
Como eu orei, Senhor, se eu errei aqui na compra desse imóvel, me perdoa, Senhor, mas dá-me a tua bênção. E é isso que nós precisamos buscar, a bênção do Senhor na nossa vida, buscar o que o Senhor tem de melhor para nós. E nesta manhã o Senhor quer dar o de melhor. Você foi escolhida pelo Senhor para estar aqui. Às vezes nós convidamos tantas pessoas e pensamos, fulano não veio, ciclano. Quem veio é porque o Senhor queria falar com quem veio. E às vezes nós como mães, né, já aconteceu comigo, estou num lugar, meu Deus, Senhor, visita, e Jesus fala para mim, não é para ela, não é para ele, é para você, Solimar. Pega a tua bênção agora. E nesta manhã o Senhor quer que você pegue a tua bênção agora. E não fique como aquele filho mimado, reclamando, o pastor não me cumprimentou na porta, o pastor não vai me visitar. Visita você. Eu estava dando aula. Eu dou aula para as 60 a mais lá na igreja. Minhas meninas. Eu só chamo elas de meninas, elas amam. E aí, eu estava dando aula para elas e falei, elas falaram assim, porque eu estava doente, uma delas, e o pastor não foi, eu tive que chamar um outro para orar. Aí eu falei assim, a sala estava cheia, 30 e poucas. Virei assim, irmãs, quantas de vocês aqui já visitaram algum pastor? Sabe quantas levantaram a mão? Uma. Mas, irmã, eu vou visitar o pastor. Eu falei, por que você não pode visitar o pastor? Por que você não pode dizer para ele, pastor, eu vou lá na sua casa, vou levar um pudim de leite condensado, né, Fernanda? Pastor Felipe ama. Vou levar um pudim, ver a hora que ele possa te receber. Vá. E a irmã ficou olhando, mas pode, irmã? Eu falei, por que não? Por que só o pastor que tem que visitar, só o pastor que tem que orar? Por que quando fala assim, ore, então se for bispo, então ore com o seu irmão, o pobre do bispo fica lá sozinho, ninguém vai. Pobre do pastor, gente, vá orar. Nós estávamos no concílio geral e um bispo disse assim, eu não dormi essa noite, eu estou precisando de um abraço. O pastor Wagner estava lá, e ele estava lá, eu estou esperando, e ele ficou assim, levantou uma menina, Thaís, foi a Thaís, né? Levantou a Thaís, foi lá, abraçou o pastor Geraldo, e ele ficou até meio assim, né? Até surpreso. E a Thaís foi lá, só não é um abraço, só quer estar aqui o meu abraço, né? Então, muitas vezes nós precisamos disso, e o Senhor, nessa manhã, Ele nos convida, vem para a festa, vem celebrar, vem se alegrar comigo, vem receber o que eu tenho para você. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, é o que a palavra do Senhor diz. Nada foge ao controle do Senhor, né? Nada foge. No dia que eu entrei no meu apartamento, lá no meu quarto tem uma foto minha do Vanderlei, e eu olhei, não penso que eu estou doida não, tá? Olhei para a foto e disse assim, por que você fez isso comigo? Por que você me deixou? Nós combinamos, gente, diante de Deus eu falo, 45 anos de casada, 45 anos eu falei, nós vamos ser arrebatados juntos, nós não vamos morrer, nós vamos ser arrebatados juntos. Ele até pregava e dizia assim, ela sempre fala, né? Vamos ver se vai acontecer, né? E eu falei, e aí na mesma hora, o Senhor me perdoe, eu sei que tu fizeste o melhor, embora eu não entenda, embora eu não quisesse, mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o teu levantar, o teu deitar, Ele sabe, nos conhece hoje, o nosso amanhã, o nosso presente, o nosso futuro. Então, confie no Senhor, creia que Ele está fazendo o melhor. Levante-se. Irmãs, eu não sei se alguém tem que perdoar, mas é essa palavra que Deus me deu. E eu quero convidar você a vir à frente. Talvez você não precise perdoar, mas você não se sinta perdoado. Então você coloque diante do Senhor. Deixe que o Senhor haja em teu favor. Deixe que Ele faça a obra no teu lugar. Deixe que Ele cuide de cada detalhe. Ore, perdoe. Uma vez eu ministrava para uns adolescentes. E aí, quando eu falei que se tivesse feito algo errado, tinha que pedir perdão a Deus, uma delas disse, Deus me livre, se meu pai souber o que eu fiz, ele me mata. Eu falei, pois então você ore, Senhor, tu sabe. E tu chega para o teu pai e fala, pai, se algum dia eu te magoei, me perdoa.
Deus sabe do que você está falando. E Deus vai te honrar. E é isso que nós precisamos fazer nesta manhã. Vir ao altar do Senhor, colocar diante do Senhor o nosso coração, entregar para Ele se há alguma mágoa, alguma dor, se você não se sente filha como a outra, coloque diante do Senhor, porque Deus nesta manhã diz para você: venha, meu filho, festejar comigo. Tu é meu filho, tudo que eu tenho é teu. Então desfrute dessa bênção. Enquanto o Ministério de Louvor estiver cantando, gostaria de convidar você para vir à frente e nós vamos estar orando. Senhor Jesus, é santo Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Glória ao teu nome. Chega bem para frente, por favor. Preciso de ti. Deus. Quebranta meu coração. Gostaria de pedir às intercessoras da igreja que me ajudassem, fosse orando com as irmãs, as pastoras. Te louvamos, Senhor, te bendizemos e te exaltamos. Como é bom saber, ó Deus, que nós temos um Deus, um Pai maravilhoso, que está sempre de braços abertos para cuidar de nós, para nos receber, para nos perdoar, para restaurar as nossas vidas, para nos purificar. E nesta manhã, ó Deus, Tu és o Deus que sonda, que conhece o coração das Tuas servas. Sabes, ó Deus, o que cada uma delas busca diante do Teu altar agora. E nós te pedimos em nome de Jesus, no nome que está acima de todo nome, Pai, que Tu venha operando milagres, Senhor, na vida das Tuas filhas. Que nessa manhã, Senhor, elas se sintam perdoadas, que elas se sintam restauradas, que elas possam liberar perdão se for necessário, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo inunde seus corações, para que elas saiam daqui leves, Senhor, para que elas saiam daqui renovadas, para que elas saiam daqui se sentindo realmente filhas, herdeiras da casa do Pai, se sentindo, ó Deus, parte da família, Pai. Opera nesta manhã o Teu milagre, opera, Senhor, nessa hora a Tua bênção, a Tua graça, opera o Teu favor, Senhor. Vai inundando, ó Deus, os seus corações, vai entrando agora com a Tua graça e com a Tua previdência, Pai. Vai secando as lágrimas, Senhor, vai derramando
o teu poder e a tua graça, o renovo da tua presença, Pai. Nós clamamos agora em nome de Jesus, no nome que está acima de todo nome, Senhor. Venha sobre a vida das tuas servas agora. Venha sobre a casa das tuas servas. Pai, se for necessário pedir perdão, que tu propicies o momento, que tu prepares, ó Deus, este momento para cada uma delas, Pai. Nós oramos, Senhor, e as abençoamos em nome de Jesus. Amém. Cante esse cântico. Vai voltando para o seu lugar, crendo na ação do Senhor. Meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas pelo ar que eu respiro, preciso de ti. Mas às vezes eu me engasgo aqui, além de ter um problema da minha que eu tirei a tireoide, fiquei com um problema na voz. Mas nesta manhã não é por isso. É porque Deus está libertando pessoas. Deus está restaurando. E toda vez, várias vezes acontece comigo, quando Deus começa a fazer libertação, eu começo a querer dar vômito, porque vai sair o que precisa ser liberto da vida. E eu já pesquisei com várias pessoas e eles todos falaram a mesma coisa. É porque Deus está libertando vidas através de você. Então creia no Senhor, creia no que Deus está fazendo. E quando se levantar, você diga: não, eu já venci essa barreira, eu já perdoei, eu vou mudar, Deus vai me ajudar, Deus vai vir em encontro à minha vida, Deus vai me dar vitória. Creia na vitória do Senhor. Amém.